Com a palavra. Obrigado. Estou muito mais aliviado quando o João terminou a palestra dizendo que eu vou continuar tendo emprego, né? Porque eu estava ficando nervoso. Sou juiz há mais de 20 anos na execução fiscal e vai acabar a execução sem fazer isso, que diabo, né? Então agora estou bem mais aliviado, João. Eu quero agradecer o honroso convite feito pela Juliana. É uma satisfação enorme estar aqui. Eu não teria palavras suficientes para expressar. E quero cumprimentar meus colegas de bancada, mesmo imaginária, mas pessoas que eu acompanho a produção há muitos e muitos anos e dos quais eu sou verdadeiro admirador. Sou um aluno de todos vocês. Mas realmente eu quero começar minha fala, vou praticar um pequeno estelionato, Juliana, porque eu vim com 3 falas organizadas, porque eu não sabia que, falando por último, teriam muitas arestas que eu poderia tratar. Então, eu vou ter uma pequena audácia de fazer um mix para a gente encerrar e não vou violar os direitos humanos avançando com o horário, né? Já é mais de 13h. Mas, realmente, eu quero começar dizendo, também palmilhando o caminho da Juliana, usando uma letra, né, de uma música, que nós vimos um mundo doente, né? Nas palavras de Renato Russo, da Legião Urbana, né? Fui jovem nos anos 80, nós realmente estamos vendo. E vou utilizar as palavras, já que temos muitos alunos, né, da minha sobrinha: algo errado não está certo, né? Algo errado não está certo. Eu sou juiz há 21 anos na execução fiscal, o que me coloca numa posição de espectador privilegiado de inúmeras transformações que nós enfrentamos neste importante ramo. E, doutor João, as cobranças tributárias jamais irão acabar. Isso é fato, mas o colega que nos antecedeu usou o Darwin, e eu tinha anotado nas minhas... Ontem um avião que era para pousar em Congonhas foi parar em Campinas por conta da chuvarada, e eu escrevi aqui: nós vivemos uma seleção natural darwiniana. Essa seleção natural, ela se impõe, como bem colocado, em virtude de um contexto que o judiciário tem, claro, a sua culpa, especialmente a jurisprudência dos tribunais superiores, e o exemplo é a prescrição. A nossa lei de 80, que chegou em 80 para dar uma lei específica que tem a pretensão de ser uma efetiva, né? Não se imaginaria uma lei própria se não fosse uma lei para ser efetiva. E funciona muito bem. Obrigado. Funciona muito bem porque foi escrita por profissionais muito técnicos para fazer funcionar a arrecadação. Por exemplo, não se concebia a possibilidade de uma prescrição intercorrente. Para quem é mais novo, né, houve processos físicos em papel, uma coisa parecida com isso aqui. Hoje em dia está um pouco em desuso, mas nossa vara lá tinha 30 e poucas mil execuções fiscais que tornaram o nosso espaço físico um reduto de ácaros e um labirinto, né, de processos alaranjados, que eu tenho um enorme gosto por essa cor. Um dia talvez vou ter um carro alaranjado, e é a cor que eu uso lá, inclusive no meu perfil, no meu mix de cores, que é o meu espaço público para falar de execução fiscal. Só sei falar disso, então falo disso para quem quiser ouvir. E não existia a possibilidade de pronúncia da prescrição, e quando a gente pronunciava a prescrição daquele acervo, que era um labirinto alaranjado, cheio de ácaros, o tribunal reformava. Precisou vir uma lei em 2004 para quebrar essa jurisprudência restritiva, que foi a primeira revolução, passando então a nos causar um enorme trabalho de sentenciar aquele acervo com mais de 6 anos de paralisação. E eu consegui dar uma sentença de prescrição num processo de FGTS, não esse de 5 anos, tá? O de 30. Eu dei uma sentença de prescrição intercorrente numa execução fiscal de FGTS de 30 anos. Mas essa foi a primeira revolução, e ela se seguiu com um gap interessante, e mais uma vez veio o legislador, e aqui eu louvo a intervenção da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a introdução da possibilidade do protesto da CDA. No nosso estado, no Rio Grande do Sul, era proibido o protesto. A CDA era aqui e acolá admitido, precisou vir uma lei para desdizer a jurisprudência restritiva do STJ, não é? Passando então a se possibilitar o protesto da CDA. Protesto que tem uma característica, né, multissecular, ligado às cédulas de crédito, enfim,
os títulos de crédito cambiais, as cambiais. Estava me atrapalhando na palavra. Mas esse instituto que antes era proibido e hoje ele se tornou obrigatório. Nós estudávamos lá na graduação uma coisa que não existe, que é uma fantasia, para começar no cheque. Hoje em dia não existe mais cheque, né? Mas existia a letra de câmbio, nota promissória, talvez ainda exista duplicata, e o protesto é necessário para se executar uma duplicata não aceita. Ou seja, eu comprei um sofá, não assinei a fatura, eu preciso daquilo, do protesto dessa fatura duplicata para que eu transforme isso com força de título executivo. Esse é um protesto necessário, além do direito de regresso, que é coisa também que não existe, mas se tornou hoje um instituto obrigatório. Então vejam só, que era uma coisa proibida, passou a ser uma coisa permitida, e hoje da semana passada, que saiu a resolução transformando este instituto em obrigatório. Então, assim, parece meu professor da graduação, que quando a gente fez instituto, Introdução à Ciência do Direito, a gente dizia que ele pegava as provas e ele espalhava na sala de estar dele, mas ele jogava para o alto e, dependendo onde caísse a prova, era a nota que o estudante recebia, né? Um dia eu vou perguntar para ele, se ele estiver vivo. Mas é o que acontece comigo hoje, porque o Supremo e o CNJ, né, jogaram tudo que a gente sabe sobre execução fiscal para o alto, né? E a gente não sabe para onde a gente vai caminhar. A gente teve mais passos nessa caminhada da seleção darwiniana, e eu quero mais uma vez honrar o caminho da Procuradoria-Geral, porque foi este caminho, que providenciou lá em 2016 algo que foi muito bem acolhido nas varas de execução, o RDCC, passando a suspender execuções de R$1 milhão, quando frustradas e tudo mais. Em 2018, mais uma revolução que nós tivemos com a possibilidade lá da reverbação pré-executória, né? E a possibilidade, fundamentalmente, da prescrição intercorrente nos processos não paralisados. E aí, quem precisar de alguma profissão, basta ler o recurso especial repetitivo 1.340.553. Ele, por si só, é uma especialização. A pessoa que domina este recurso extraordinário, especial, já tem capacidade de advogar com muito e muito êxito nas execuções fiscais. Mas essa seleção darwiniana, ela se manifesta com a instituição em 2020 da transação tributária, e algo que eu não sei, doutor João, se o pedido de falência por parte do fisco já é uma realidade, né? Mas nós temos realmente a possibilidade agora do fisco, por lei, pedir a falência, coisa que o STJ nunca permitiu. O TJ de São Paulo tem precedente isolado, enfim. E, por fim, né, jogando realmente tudo para o ar, o Supremo, com o tema 1184, que aparenta tratar apenas das execuções de pequeno valor, complementado por este ato, né, da Resolução 547 do STJ. Nós temos, então, os impactos da Resolução 547 transformando o PL 2488, e eu estudava bastante 2488 nas minhas férias, transforma esse projeto num projeto praticamente inviável. Transforma um projeto praticamente inviável, ele tem muitos e muitos méritos. Eu estava preparando para mandar para a Juliana um texto, e eu procurava selecionar uma coisa boa, uma coisa ruim, fazer o bate-a-sopra, né? Aquela política associativa, bate-a-sopra, uma coisa boa, uma coisa ruim. Tem muitas coisas boas, tem mais coisas boas do que coisas ruins nesse projeto 2488, que é da nova cobrança da dívida ativa. E, Luiz, se tu estiver me ouvindo, a gente quer terminar o livro da cobrança tributária sistêmica, porque é o que nós temos hoje, uma cobrança tributária ladeada por inúmeras ferramentas de pressão, de incômodo, porque vocês sabem que existe na execução fiscal um princípio jurídico que vocês talvez não conheçam, que é o princípio jurídico da chateação ao executado. Então, vocês não sabem o quão incômodo pode ser o executado receber visita do oficial de justiça
com um mandado de avaliação. Mas, Tiago, mandado de avaliação não faz nada. Não faz nada, mas causa um incômodo danado. É como receber uma carta de citação ou um mandado de penhora. E eu tinha uma colega oficial de justiça e ela me autoriza a dar esse exemplo. E ela diz: Tiago, eu acho uma desumanidade eu citar ou penhorar, chegar para visitar um executado numa sexta-feira à tarde. É desumano. É desumano. E é mesmo. Ela era professora de Direito Civil. Na sexta-feira à tarde, como é que nós vamos entender do que se trata? Vamos combinar. Vocês pegam uma carta de citação numa execução fiscal, vocês entendem do que se trata? Lê aquela carta de citação e entende do que se trata? Esse é o nosso padrão de comunicação com o contribuinte? Que eu cito o executado de duas informações, de um número de processo e de uma chave. Eu cito, cara, o senhor entra nessa chave e lá o senhor vai ver. Tá, mas não tem nem a contrafé. Eu fui oficial de justiça, eu tinha um papelzinho para entregar para o cristão, pelo menos. Não tem nem isso. Esse é o nosso padrão. E aí eu chego no 2488 e não tem a explicação do que se trata para o meu freguês. Ele que é o patrão. Esse é o nosso padrão de comportamento. Essa é a postura do Estado de chegar para o contribuinte e cobrar ou bloquear bens, né, sem conseguir explicar para ele do que se trata. O 2488 continua com o péssimo hábito de não exigir uma memória de cálculo. Gente, isso é um absurdo. Não tem uma memória de cálculo que o cara consiga entender. Né? Não tem cópia do processo administrativo, eu até entendo, agora está no 2488, tem que ter o número da declaração. Ok. Agora, se eu executar um parceiro negocial meu e eu levar o contrato errado, essa execução é nula, é extinta. O que acontece na execução fiscal? Não, peraí, troquei aqui. Está aqui o certo. Gente, não, né? Isso não pode. Isso é errado. Trocar título executivo quando eu erro. Gente, não é admissível num padrão civilizatório em que eu tenho que conquistar a confiança do meu patrão, que eu chegue, não, tá errado aqui, ó. Não, o senhor tinha razão quando disse aqui que esse fundamento tá equivocado, não, tá diferente do lançamento, tá diferente da declaração. Eu errei, tá pago mesmo, eu não vi, tá prescrito, eu não tinha percebido. Pô, me desculpa, mas agora eu vou baixar essa CDA sem ônus para as partes. Tá errado isso, tá na lei isso. Não pode ser assim. Então, o padrão de conversa com o meu interlocutor tem que ser um padrão verdadeiramente construtivo. O projeto 2488, e agora vou pagar minha pena aqui do PRDI, que é um instituto maravilhoso. E eu, mais cedo, às 7 da manhã, estava no café da manhã, mandei um áudio mandei uma mensagem para um amigo que advoga nas transações. E aí, cara, como é que funciona? Vocês entram com o PRDI antes, durante ou depois do pedido de transação? Não, olha, a gente, na verdade, tem a cultura, porque funciona melhor, o procurador recebe melhor o pedido de transação, a gente entra com o PRDI antes. Com todos os pedidos que tu precisa, tem várias FGTS, tem um monte de problemas, a gente entra antes, mas não tem requisito, pode ser antes, pode ser durante, pode ser depois. A gente entra, rola e tal. Uma cultura funciona melhor porque você sabe, né? O procurador é minha contraparte, é o meu patrão, é o meu juiz, é o meu cliente. É tipo chegar em casa e tratar com a mulher, assim, porque ter um poder sobrenatural sobre as transações. Então, realmente, é um padrão, e hoje em dia, a concentração dos poderes, né, na Procuradoria é muito grande, especialmente quando o contribuinte está em risco de quebra e ele precisa entrar com transação no contexto de recuperação judicial. Então, esse é o nosso padrão de discussão. A gente tem achados... o PRDI maravilhoso, com muitas possibilidades de discussão, de análise, de aprofundamento, preservando, como está na 2488, as competências do órgão de origem. Eu não vou entrar nesse mérito, talvez até poderia. Que o procurador entre lá na Receita, em Porto Alegre, funciona no mesmo prédio, né? Chocolatão. É um prédio amarronzado, lindo. A Receita funciona nos andares mais abaixo, a Fazenda
mais acima. Eu não quero que a Fazenda vá lá embaixo e revise o lançamento, mas a Fazenda tem o poder de revisar inúmeras situações exteriores do crédito. Prescrição, pagamento, né? Erro na declaração, liminar, suspensão da exigibilidade, enfim, inúmeras situações. Eu digo assim para os meus alunos, isso aqui é praticamente assim, tudo que está de errado, se pode ser comprovado por documentos, pode ser deduzido com base num direito constitucional de petição. É uma garantia constitucional que todos nós temos de peticionar perante o poder público diante de uma ilegalidade. Por que o juiz não pode, na exceção de presecutividade, regulada essa objeção, então, analisar essas situações? Por que a lei continua dando, o projeto, essa visão míope do poder da exceção de presecutividade? É inadmissível isso. É inadmissível que eu tenha que garantir, então, alternativamente, para poder embargar. Está assim no projeto. Gente, não pode ser assim. Nós temos que mudar o padrão de diálogo. E o contribuinte, ele tem que fazer uma ginástica e rezar para que pegue um juiz mais sensível. Eu fiz meu mestrado em bioética, tá? Não tem nada a ver com tributário, e por isso que os direitos humanos já me encerro para o final. Mas tem que rezar para que caia num juiz que não aplique aquele carimbo, só pode matéria de ordem pública, conhecível de ofício, e que não dependa de dilação probatória. Ok, quanto a dilação probatória, em DPJ a gente está ouvindo testemunho, mas pode, ok. Para avaliar uma imóvel, faço perícia, ok. Aí pode dilação probatória. Agora, para defesa, não pode dilação probatória. Estranho. Tá, mas por que ele não regula, então, na exceção de presecutividade, né, um novo padrão de comportamento? A gente está trabalhando aqui, o público, enfim, enfim, quem atua com devedores e um padrão de contribuinte diferenciado. Mais de 50% das execuções fiscais são de tributos municipais, espalhadas lá no interior do Amazonas, com um juiz de uma vara judicial que tem trânsito, família, crime e execução fiscal. Ele vai conseguir dar conta de todo esse acervo? Ele vai conseguir dar conta do que o CNJ... Eu tive uma experiência transcendental. Eu liguei lá no CNJ. O que vocês querem dizer com essa resolução 547, que eu não consigo entender? Vocês acham que esse juiz vai pegar aquele acervo lá, como a gente fazia, e vai baixar? Porque o CNJ, eu ouvi do CNJ, nós vamos baixar 10 milhões de execuções fiscais em um ano. Escreve o que eu estou te dizendo, ano que vem tu me liga para ver se é verdade. A gente não vai buscar no acervo lá, porque a gente está ocupado com outras coisas. Tá? Então, assim, nós temos muito a avançar, né? Porque esse devedor desse tributo municipal, quando a gente citava ele para pagar e fazer um cisbajude, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer agora na execução municipal? Vai vir a certidão da matrícula e eu vou penhorar a casa do cara que gerou aquele tributo. Vai ser essa a consequência. Então, o padrão está mudando. E oxalá, né, que o padrão de diálogo com o meu parceiro, né, na cobrança tributária seja um padrão construtivo de maior respeito aos poderes do contribuinte e que realmente consiga nos desenvolver enquanto uma democracia verdadeiramente viva e sólida, para que a gente tenha realmente recursos para as coisas que importam, mas respeitar os direitos de todos nós. Muito obrigado.